E você como advogada, como uma comentarista política, né? Como que você está enxergando esse tarifaço do Trump aí sobre o Brasil? Nossa, eu disse... Porque aqui a cidade vai ser afetada, né? A Cutrale, que exporta laranja, a Lupo, tecido, né? E tantas outras aí que a gente nem pensa e vai, como todos nós seremos. Como você vê tudo isso? Você é advogado, inclusive. Eu falo que, assim, quando a gente olha um país entrando numa soberania de outro país como sanção, e aí eu fico muito confortável, João, porque assim, a gente faz às vezes os comentários, como eu fiz a semana passada, logo que saiu o tarifaço, depois você ouve os grandes jornais de repercussão nacional, e aí você diz, opa, meu comentário não está fora. Então, na verdade, isso é uma sanção política, e é uma sanção política muito perigosa, que eu falo que é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque assim, do mesmo jeito que nós consumimos, eles também consomem. Eles também consomem. Então, hoje eu levei para o jornal essa discussão e disse que o Bolsonaro, entre aspas, a própria pesquisa Quest de hoje traz, né, que 72% dos brasileiros não aprovam essa questão de tarifaço político, não traz o nome do Bolsonaro, mas a questão política é o Bolsonaro, mas isso é um pano de fundo, porque nós estamos desde 2009, o Brasil se juntando com outros estados federativos para formar o BRICS. Sim. Assim como lá atrás teve a União Europeia, e assim como lá atrás nós tivemos o euro. O euro era impensável, impensável. E hoje a gente tem duas grandes moedas no mundo, que é o euro e o dólar. E a questão do BRICS e dessa questão da moeda do BRICS é uma coisa que vem sendo pensada desde que ele foi imaginado, fundado. Claro que agora que nós temos Emirados Árabes, nós temos outros países mais fortes, isso vem em voga. E o Trump se sentiu ameaçado. E ao invés dele enfrentar isso politicamente, ele resolve dar uma sanção. E uma sanção que ninguém ganha, nem nós brasileiros, nem os americanos. E aí por que eu comecei dizendo assim, olha, trouxe hoje no jornal a questão da carne. Porque ontem mesmo e hoje novamente, a pessoa responsável pela Federação da Exportação de Carnes disse, brecamos, não vamos mais mandar. Só que se a carne brasileira não chega nos Estados Unidos, não tem hambúrguer. Não tem hambúrguer. E como é que americano vive sem hambúrguer? Né? E aí eu trouxe as questões do FMI, da Câmara Internacional de Comércio Americano. Então, assim, está todo muito preocupado porque não tem... porque o Brasil perde menos. Aquela síndrome de vira-lata é lógico que nós, sozinhos, perante os Estados Unidos, somos muito, muito, muito pequenos. Mas nós já saímos ganhando no sentido da China vir para o nosso lado. Abraçar a Rússia nos abraçar, a própria União Europeia, que não faz parte do BRICS, já nos abraçou. Então, é uma guerra do mundo contra Trump, não é o Brasil contra Trump. Né? E eu acho que, assim, é óbvio que se a gente puder levar para uma conversa e fazer isso de forma diplomática, é muito melhor. Mas eu sou aquela esquerdista que, se não tiver conversa, é o 50-50, né? E a reciprocidade. Vamos perder? Vamos. E aí o que me consola nesse meu pensamento é o chanceler canadense. Porque o chanceler canadense teve este posicionamento. Aqui ele não manda, tivemos prejuízo, sanaremos esse prejuízo e sobreviveremos sem os Estados Unidos. Então, acho que o que falta para o mundo é coragem de dizer, ok, podemos passar apertado, podemos apertar o cinto, mas vamos mostrar que sobreviveremos sem Estados Unidos. A palavra é essa, dignidade. É dignidade. Eu estou vendo aqui um comentário do Everton Zarazara, que ele fala assim, me responde uma coisa. O Trump fez as tarifas por causa do Bolsonaro ou porque o Lula foi fazer negócios com a Rússia, Irã, China, além de toda vez falava algo ruim quando o Trump ganhou? Primeiro, é o que hoje eu estava conversando com o Uber, que comparou, né, as fake news deles para defender os bolsonaristas. O Uber hoje me comparou o seguinte, porque o Lula tirou uma foto lá pedindo a Cristina livre. O Lula pode ter opinião para pedir a Cristina livre, para achar que o processo dela é injusto, mas ele em nenhum momento ameaçou colocar tarifas ou agressões à Argentina para libertar a Cristina. Agora ele pode expressar sua opinião, como quando o Lula estava preso,
vários países do mundo inteiro falaram que era uma prisão injusta. Então isso é normal. E mais, isso é normal. O Mujica veio visitar o Lula. Veio o Alberto Fernandes também, quando era presidente da Argentina. Exatamente. Então falta um pouco de desconhecimento. Eu acho que o Trump está tentando recuperar mercado, recuperar a economia, só que o mundo não é mais dependente dos Estados Unidos como já foi. Hoje a gente está vendo o BRICS com essa força magnífica, e o Lula, eu acho que o jogo até virou, né? Porque hoje está escancarado quem são os traidores da pátria. Quem Sim. prefere defender os Estados Unidos a defender o Brasil. Quem falava até ontem que era patriota, mas na hora de passar pano para o pai, abandonou o patriotismo. Você viu isso? O Flávio Bolsonaro falou que era a favor de jogar 2 bombas atômicas aqui para libertar o Bolsonaro.